Com certeza. O professor Daniel Tasca, ele sempre libera também no YouTube. Então, depois eu vou te passar no YouTube. Perfeito. Tá legal? E aí a gente então, eu vou então começar aqui a apresentação, gente, embora acredite que a maior parte conheça a Débora, ela dispensa apresentações, mas assim, para manter um pouco aquele rito que a gente tem de sempre apresentar o palestrante, eu vou fazer uma breve introdução da Débora e depois já agradeço ela imensamente por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente hoje. A gente combinou que a gente vai deixar as perguntas para depois, mas se alguém tiver alguma coisa muito importante para falar e for uma discussão válida, pode interromper, a gente abre o microfone durante a apresentação, tá? Mas se for um comentário, alguma coisa assim, alguma pergunta que dê para deixar para depois, simplesmente porque esse formato online atrapalha um pouco, né? É aquelas coisas que o formato online dificulta na hora da interação, tá? Então, a Débora, ela é professora da Federal de Santa Catarina, bolsista produtividade 1B do CNPq. Ela fez a formação dela na USP, na graduação e no mestrado, e ela estava falando agora há pouco que fez o doutorado fora, né? Ela fez o doutorado em Oxford, e eu acho que o que é mais relevante de tudo isso para esse contexto que a gente está aqui, é que foram 2 mandatos, né, Débora, se não me engano, do grupo de trabalho sobre questões de gênero, na SBF. Eu lembro que eu assisti um discurso seu, uma palestra sua no final da reunião de trabalho de 2019, reunião de trabalho de física nuclear em 2019, que era o fim do seu mandato, se eu não me engano. Aí depois, eu acho que agora é a Erika Mello, né, da UFMT, que está na... Vou botar no final da palestra os nomes de todas que estão atuando no GT Gênero. Tá legal. Então, pessoal, com vocês vou deixar a Débora aí. Débora, à vontade. Obrigado por ter falado com a gente. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço aí o convite da mais nova vovó do grupo de mulheres de física nuclear, né, da KITA. E vou começar aqui a minha palestra. Eu vou compartilhar a tela. Na hora que eu fizer isso, tudo vai desaparecer. Então, aí, qualquer problema, eu fico esperando uma comunicação no áudio, tá bom? Muito bem, então eu vou falar um pouquinho sobre invisibilidade feminina na ciência e um pouquinho sobre assédio, né? Tem muita coisa para falar a respeito disso, mas eu vou me ater aí a alguns tópicos especiais, né? Então, eu recuperei isso aqui, que saiu no jornal 8 de março do ano passado, era uma notícia sobre o ensino de matemática já no Império, né? Então, a lei escolar do Império restringiu o ensino de matemática para meninas. Então, Débora, desculpa, a gente não está vendo sua apresentação. Opa! Espera aí, deixa eu voltar lá. Ah, está fazendo assim. Será que é algum problema da rede? Vamos de novo. Porque o áudio... Compartilhar e compartilhar outra vez, tá? Tá, acho que é melhor. Porque o áudio e o vídeo estão agora... Tá redondinho ali. Isso, a gente está vendo barra, com toda a barra lateral aqui. Tá, agora eu vou botar. Tá. Foi? Foi, agora sim. Então tá, obrigada. Bom, então eu estava falando aqui sobre a primeira lei do Império, sobre ensino, né? E ela já começou restringindo o ensino de matemática para as meninas. Então a gente vê que essa tentativa de afastar as meninas e as mulheres dos estudos é uma coisa histórica. E aqui eu recuperei alguma coisa dessa reportagem que dizia que num discurso feito no Senado em 1826, Dom Pedro I pediu aos senadores e deputados que priorizassem a educação da mocidade de ambos os sexos, né? Então, o Brasil acabava de se tornar um país independente, né? 4 anos depois da libertação aí da independência. Então, já havia essa preocupação com o estudo. Mas, se a gente olhar aqui para um discurso, a frase que saiu do discurso do senador Visconde de Cairu, que foi uma pessoa proeminente na época, ele disse que
A questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra, ler, escrever e contar. Não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher. Bom, essa história de botar Deus na história também já é bem velha, né? E depois uma coisa que eu costumo dizer, até parece que os homens pensam com as barbas, né? E nem todos eles têm barbas. Então isso é uma coisa completamente vazia, mas a gente vê que era algo forte na época. E muita coisa mudou depois dessa norma, né? Essa lei ficou muito famosa, foi sancionada em 1827, no dia 15 de outubro, né? Que é o dia dos professores. E por alguma razão que a gente não vai discutir nessa palestra, a maioria das professoras do ensino fundamental e algumas no ensino médio são mulheres, mas a minoria dos professores, das professoras do ensino superior são mulheres. Bom, eu recuperei esse gráfico aqui da database da McKinsey, que é uma firma que faz consultoria e levantamento de vários dados, e nesse gráfico a gente vê que quanto maior a diversidade, eu não vou entrar em detalhes nele, mas dá para perceber aqui que quando há diversidade de gênero, a lucratividade é maior, quando há diversidade étnica, a lucratividade é maior, e quando há ambos, também a lucratividade é maior. Então, quanto maior a diversidade, maior a lucratividade, né? Então, essa é uma das razões pelas quais a gente deve incentivar as mulheres em várias áreas, né? Vamos ver o que acontece nas STEM, né? STEM é a sigla para Science, Technology, Engineering e Mathematics. Bom, aí também achei esse artigo aqui que fala sobre os fundos de investimento geridos por mulheres. Foi um estudo feito pelo banco Goldman Sachs e nesse estudo foram considerados 500 fundos do tipo multimercado nos Estados Unidos. Quer dizer, fundo de investimento, normalmente, quando a gente pensa em fundos e gestão e bolsas, o que vem é sempre a ideia de que existem homens por trás disso, mas o que eles mostraram é que os fundos geridos por mulheres rendiam mais do que aqueles cujos gestores são homens. E aí tem esse estudo aqui, eu gosto muito dessa figurinha que mostra, ilustra, né, esse trabalho que foi publicado por esse grupo de pessoas aqui, que diz que a diversidade de gênero leva a uma melhor ciência. Isso é, aquilo que é verdade no mercado, seja na produtividade, seja com relação a capital, também é verdade na ciência, né? Mais diverso, mais eficiente, mais produtivo, portanto, melhor. E essa figurinha mostra bem isso, né? Do lado mais esquerdo aqui tem uma mulher, vários homens, várias ideias. No centro, só homens, uma quantidade menor de ideias, e mais à direita, uma mistura de homens e mulheres, mais ideias, né? É natural que pessoas que venham de ambientes diferentes, pensem diferentes, proponham soluções diferentes para os mesmos problemas. Mas, para as mulheres entrarem nesse mercado, né, serem atraídas para o mercado mais associado com a ciência, né, ou para os estudos mais associados com a ciência e com a matemática, existem um monte de barreiras e várias coisas que a gente chama de microagressões, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de um videozinho que eu publiquei no canal Mulheres da Ciência, que eu coordeno, que foi feita pela professora Karen Calaza, aí da Federal Fluminense, que é professora do Departamento de Neurobiologia. Eu só vou falar um pouquinho sobre o vídeo e fica o convite aí para vocês assistirem, né? Ela fala nesse vídeo sobre a ameaça pelo estereótipo. Como o fato das meninas encontrarem uma ameaça de que elas não vão conseguir fazer alguma coisa, ou de que elas vão falhar, ou de que o que elas fazem poderia ser melhor, como isso atrapalha a vida e a carreira dessas meninas, né? E é só um estereótipo, nada disso é verdade, do ponto de vista cognitivo e neurológico, meninos e meninas têm capacidades absolutamente parecidas, né? Então, isso são coisas que foram criadas socialmente. Depois, a mesma Karen tem aí um outro vídeo no qual ela fala sobre o viés implícito, né? E aí ela cita uma série de dados e de estudos que foram feitos, que mostram, por exemplo, um currículo forjado, que foi enviado com nome de homem e com nome de mulher para as mesmas instituições, né? Aquele do nome de homem, então o currículo é idêntico, o que mudou foi o nome, e ele foi
é um currículo ficcional. Aqueles pseudo-homens sempre encontram mais ofertas de emprego, quando é feita uma oferta salarial, os salários são mais altos, e a única diferença entre os currículos é o nome, né? Isso me fez lembrar, quando eu vi o vídeo dela, que eu também convido vocês a assistir, eu me lembrei que quando eu estava terminando o doutorado, eu fui convidada para dar uma palestra em Chicago. Aí foi uma coisa realmente assim, fora da casinha, né? Porque eu ainda era estudante. Na verdade, eu defendi o doutorado um dia antes de ir para os Estados Unidos dar essa palestra. Eu fiquei muito empolgada, muito emocionada. Achei que aquilo era o máximo. E aí, quando eu cheguei, estava assinando lá o registro na entrada do hotel, chegou um dos organizadores e me disse assim, oh, hello, are you Mrs. Menezes? E eu disse, sim. E ele me perguntou, e o seu marido? Eu falei, o meu marido não veio, ele está defendendo o mestrado agora, na semana que vem. O cara ficou branco, assim, aí que eu me dei conta, que ele achou que ele tinha convidado um homem, porque naquela época a gente não publicava o primeiro nome no paper, né? Então os papers eram só D.P. Menezes. Então ele me convidou completamente por engano. E quando ele me viu ali materializada, ele ficou chocado, né? Ele demorou um tempo assim para reagir, e porque aquilo ficou óbvio, né? Quando eu falei meu marido não veio, enfim. Então vocês percebem que essas coisinhas estão presentes, né, na nossa vida, mesmo que de uma forma muito sutil, mas elas estão lá. Esses vieses implícitos no comportamento e nas tomadas de decisões aí na nossa sociedade. Bom, eu estou sempre falando do canal, né, porque eu me preocupei em fazer vídeos curtos sobre essa história toda, e um outro desses vídeos é sobre o efeito tesoura. Então, esse efeito tesoura é algo que corta as mulheres aí da ascensão social. Isso também, em alguns artigos, é chamado como leaky pipeline, né? Então, é um tubo onde vazam as mulheres, né? Então, o tempo vai passando e vão sobrando só os homens, conforme a carreira vai progredindo. A gente publicou um artigo na Scientific American Brasil, aí está a referência, mas como é um artigo difícil, é uma revista que tem que ser comprada, a gente conseguiu autorização e colocou esse mesmo artigo no archive, e ele foi escrito por mim, pela Carolina Brito, que é uma professora da URGS, e pela Célia Anteneodo, que é da PUC do Rio, que éramos 3 das integrantes desse grupo de trabalho sobre questões de gênero na SBF. E o que diz esse trabalho, né? O que é o efeito tesoura? Então, na verdade, o fato do machismo ser uma questão tão estrutural, da mesma forma como o racismo, isso afeta as relações de gênero, afeta a designação dos papéis sociais de uma forma geral e corta a autoconfiança das meninas já muito cedo, né? Então, existem estudos que mostram que quando se pergunta para uma menina aos 5 anos, para ela citar uma personagem, né, uma pessoa muito inteligente, as meninas de 5 anos costumam citar uma outra mulher. Aos 7, elas já citam um homem, né? Enquanto que os homens de 5 e de 7 anos tendem a citar homens, né, como pessoas inteligentes. Então, essa identificação com o próprio gênero da maior parte das crianças, ela sofre uma quebra nesse período no qual elas estão sendo alfabetizadas. Dos 5 para os 7 anos, já alguma coisa social, algum viés social, já diz para as meninas que elas não vão ser tão inteligentes quanto os homens, né? E aí tem várias causas para esses estereótipos de gênero, que eu não vou discutir, porque eu não sou psicóloga, nem antropóloga, nem socióloga, então eu olho por esses dados e estou só reproduzindo uma parte das coisas que eu li, mas é claro que aquelas princesas da Disney têm um papel aí, né, nessa formação. A coisa está mudando, né? Mas ainda tem muito forte aquela ideia da princesa cuja única finalidade da vida era encontrar um príncipe encantado, né? E aí depois que eles casavam eram felizes para sempre. Então as meninas eram moldadas para o casamento, né? Na verdade a gente sabe que as princesas tinham uma vida desgraçada, né? Ninguém queria ser princesa. A princesa era mercadoria de troca na mão dos governantes de diversos países. Elas eram mandadas para outros países, casavam com homens, às vezes, 20 anos mais velhos, que não estavam nem aí com elas, iam para países nos quais elas não conheciam a língua, enfim.
ser vida de princesa não tinha nada de glamuroso, né, como a Disney gostava de mostrar. Acho que alguns desses filmes estão mudando, mas isso ainda é uma fonte de referência muito forte. A outra coisa são os brinquedos infantis, né? Qualquer um pode sair da minha palestra e fazer uma pesquisa no Google sobre brinquedos femininos, vem todos cor-de-rosa, e brinquedos que são panelinhas e bonecas e coisas desse tipo. E os brinquedos masculinos são coisas que instigam a memória, a competição, enfim. Então, se os pais não tomam cuidado, já lá desde criança, esses estereótipos são muito fortes, né? É uma coisa que é comum também a gente ir comprar um brinquedo, isso sempre acontece comigo, vou comprar um brinquedo e a hora que o brinquedo vai ser embrulhado, a pessoa pergunta assim, é menino ou menina? Quer dizer, se for menina, vai embrulhar com um pacote, sei lá, cor-de-rosa. Se for menino, com um pacote azul. Isso não dá, né? Já passou, século XXI, mas está aí, firme e forte. Muito bem, e por fim, dessa falta de estímulos sociais que eu mencionei, que já começou lá com a história de não ensinar matemática para as meninas, com esses vieses inconscientes, com esse efeito tesoura, com a falta de modelos femininos de sucesso que aparecem por aí, né? Então, exemplos desse efeito tesoura. Tem aqui, ó, as premiações das Olimpíadas Brasileiras de Física, esse gráfico mostra percentual de premiações. Então, o efeito tesoura é esse cruzamento, né? A gente vê que, conforme o tempo vai passando, dos meninos sempre sobem, das meninas sempre desce. Aí que tem um outro exemplo, que é um estudo que eu fiz aqui na Federal de Santa Catarina, composição percentual por sexo de integrantes e concluintes dos cursos de física, né? Então, eu levei em conta licenciatura e bacharelado, depois mestrado e doutorado. Então, a gente já vê no gráfico de cima aí que conforme o tempo vai passando, o percentual de homens vai aumentando e de mulheres vai diminuindo, mesmo havendo uma evasão gigantesca, né? Por isso que eu estou colocando o percentual. Então, tem uma evasão que precisa ser mais bem discutida, mas, de alguma forma, e percentualmente, o número de mulheres diminui conforme o estudo vai progredindo, né? E quando a gente compara ingressantes com concluintes na mesma categoria, por exemplo, licenciatura, a gente vê que, novamente, a proporção de homens aumenta com relação à de mulheres, mesmo na licenciatura, né? Onde tem esse também estereótipo, né, de que professoras, enfim, não é um curso de bacharelado voltado para a ciência, mas ali, quando se trata de física, a gente vê que a realidade é muito parecida. Aqui é um estudo, ainda que mostra um pouquinho dessa história do efeito tesoura, que é que eles chamam de leaky pipeline, que eu botei um Mzinho a mais, porque nesse estudo eles levam em conta ciências médicas também na academia, né? Foi publicado aí nesse PLOS Biology, e fala sobre o gap de gênero, né, em ciência. Quanto tempo até que as mulheres vão ser igualmente representadas? Eu não sei como é que isso está aparecendo aí para vocês, se vocês vão conseguir enxergar, mas o terceiro pior é a física, né? O pior de todos, dentro das áreas estudadas, é finanças. O segundo pior são ciências da computação. E o terceiro pior é física. O estudo diz, no final, conclui que se absolutamente nada for feito, vão ser necessários 250 anos até que haja um equilíbrio de gênero na física. Isso é muito triste, né? E aí eu vou mostrar uns gráficos também que mostram esse viés de gênero na distribuição dos prêmios Nobel, né? Então, tá aqui um estudo de 2018, vocês vão ver que melhorou muito desde lá, já vou mostrar na sequência. Até 2018 havia 5 mulheres laureadas na química, sendo que a primeira delas foi Madame Curie. E havia 3 mulheres laureadas na física, sendo que a primeira delas foi Madame Curie, né? Falando em Madame Curie, tem um vídeo aí, um filme aí disponível no Netflix sobre a vida dela. Eu recomendo o vídeo, apesar de ter vários defeitos, né? Poderiam ter chamado uma física para dar palpite antes do filme ser distribuído. Os elementos radioativos não brilham daquele jeito, né? Claro, teve a história do Césio de Goiânia, mas de um modo geral tem aí um pouquinho de física que podia ser melhorado,
mas por trás também tem toda uma história da vida dela que poderia ser melhor contada. Mas, enfim, como modelo de sucesso, o filme é bem válido e aí vale a pena assistir. Bom, voltando aqui para o prêmio Nobel, né? Bom, na economia tem um, e mesmo na física médica, onde historicamente tem muito mais mulheres, né? Porque tem uma área toda aí de microbiologia envolvida e imunologia, também o número de mulheres que são os vermelhinhos é muito pequeno. Mas eu vou me concentrar na física e na química, e aí isso 2018, né? 2019, Donna Strickland ganhou o prêmio Nobel depois de 55 anos sem nenhuma mulher ter sido laureada, e depois, em 2020, mais uma, né? A Andrea Ghez. Portanto, em 2020 também 2 mulheres na química. Então, você diz que coisa incrível. 5 mulheres já ganharam o prêmio Nobel em física dentre 216 pessoas. E 7 mulheres o prêmio Nobel de Química dentre 186. Quer dizer, são mesmo, o número de mulheres em física e química realmente é menor, mas será que é tão menor, né? Então, a história do efeito tesoura fica bem claro, e isso remete a uma outra história, que é o fato das mulheres serem invisibilizadas, né? E isso está associado com uma coisa que se chama efeito Matilda, né? Que eu mesma já senti isso aqui, né? Já ouvi alguém falar assim, fulano fez tal trabalho. Eu falei, pô, mas a ideia foi minha, né? Mas ele era o primeiro autor. É porque estava em ordem alfabética, né? Então, isso é uma coisa que não é assim tão incomum. O fato de que num grupo, o trabalho acaba sendo, ou quem leva a fama de ter feito o trabalho, ter tido a ideia, é o homem, e a mulher, na verdade, parece que só ajudou, né? Secretariou aquilo. Então, isso ainda é presente. E aí eu gosto desse exemplo aí, dessas 3 mulheres que aparecem nesse filme, Estrelas Além do Tempo, porque eram mulheres fantásticas, né? Além de serem fantásticas, super competentes, eram negras, né? Então, tá aqui a Katherine Johnson, que era matemática, física, depois a Dorothy Vaughan, que era matemática, e a Mary Jackson, que também era matemática e engenheira. As 3 trabalharam na NASA e foram fundamentais para várias coisas aí que aconteceram, inclusive a chegada do homem à Lua, né? Fizeram os cálculos que elas faziam, eram importantíssimos. Aliás, falando nisso, né, aquele estudo que eu mostrei mostra que a segunda pior área é a ciência da computação, né? O que é uma coisa muito estranha, porque a computação começou com muitas mulheres, que eram as mulheres computadoras, né? Um nome assim parecido. Mas conforme essa área foi atraindo dinheiro, as mulheres foram sendo afastadas de atuação. E aí também, voltando lá no meu canal, né, eu tenho vários vídeos sobre mulheres que ganharam ou não o prêmio Nobel. Então aqui tem o primeiro que eu mostro é a Maria Geppert-Mayer e a Liz Meitner, as duas importantíssimas na física nuclear. A Maria Geppert-Mayer ganhou, foi laureada com o prêmio Nobel, é uma daquelas 5. Ela também, quando foi trabalhar, ganhou uma escrivaninha lá no canto da sala do marido, não conseguiu remuneração, mas depois ela fez um trabalho importante para consolidar o modelo de camadas, que ainda é um dos modelos mais importantes na física nuclear. E a Liz Meitner não ganhou o prêmio Nobel, e ela foi fundamental no trabalho da fissão nuclear, né? Então, interpretar a fissão não era trivial, o urânio, a amostra de urânio vem misturada, 235 com 238, uma parte fissiona muito pequena, a outra não, por isso que a gente fala em enriquecimento do urânio, e foi ela quem desvendou esse mistério. E ela ainda tem uma coisa fantástica, né? As pessoas todas que se envolveram com a fissão acabaram também se envolvendo com o projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba, e ela se recusou a fazer parte desse projeto. Então, é uma mulher fantástica que teve o seu reconhecimento meio abafado, né? Foi também um pouco invisibilizada. Depois tem aí a Amy Noether e a Jocelyn Bell. Eu demorei talvez mais de uma década depois que eu aprendi sobre o teorema de Noether, que Noether era uma mulher e não um homem. Então isso também se prolifera, né? Você pega os livros e está lá, E.Noether, né? Enfim. E tem a Jocelyn Bell, que fez a detecção da primeira estrela de nêutrons, né, do primeiro pulsar,
e não é brincadeira, na época eles até chegaram a escrever um livrinho sobre os Little Green Men, né, acharam que eram os extraterrestres tentando se comunicar com os terráqueos, né, mas não era, eram pulsares, e quem ganhou o prêmio Nobel foi a orientadora, apesar dela ter sido a pessoa que identificou, e, claro, era uma aluna de doutorado, mas aparentemente o trabalho dela foi muito relevante. E depois ainda tem aqui Stephanie Shirley, que é uma inglesa, empreendedora, que também resolveu montar uma pequena firma de computação na sua própria casa, porque ela não conseguia arrumar emprego, e ficou rica e famosa, virou lady. E a Madame Wu, que também é outra que teve um papel importantíssimo na física de partículas, e não recebeu um prêmio Nobel, apesar dos colaboradores homens terem recebido. Isso é uma foto de um congresso no qual eu fui em fevereiro de 2019. Ai, que saudades de congresso. Vocês também devem estar, né? Encontrar gente discutindo cafezinho, né? Ouvir coisa inusitada. Agora, quando a gente assiste essa coisa aqui online, a gente só vai direto na palestra que interessa, né? E aí aquilo que a gente podia aprender fica de trás, né? Enquanto que a gente está lá no congresso, a gente assiste tudo quando a gente está lá e acaba sendo exposto a informações que a gente não procurou, mas que podem ser muito relevantes, né? Nessa fotografia aqui, ó, foi na Sociedade Indiana de Física, o análogo à nossa Sociedade Brasileira de Física, e eles convidaram, eram quase todos do exterior, apesar de muitos deles terem origem na Índia, estrangeiros mesmo, tinha 2 pessoas, esse japonês que está aí de costas, é a única foto que eu tenho, e eu que estou lá no meio. As meninas ali do lado direito eram as secretárias do evento, né? Quer dizer, essa história de ter uma mulher no meio de um monte de homem não muda, certo? Mas ela pode mudar. Olha aqui que coisa legal. Isso aqui é um outro evento de Glasgow, também em 2018, no qual a Ana Frebel foi convidada para falar, e ela tinha um bebê pequeno, e ela protagonizou essa cena. Não são todas as mulheres que se propõem a isso, mas ela não poderia fazer isso se ela não tivesse sido convidada, certo? Então, ela foi lá com o seu bebê, deu uma palestra de meia hora, o bebê permaneceu mudo e quieto e dormindo durante essa meia hora completa, e só quando as palmas vieram é que ele deu um choramingo. Então, é possível mudar, né? No Brasil, como é a situação da Academia Brasileira de Ciências, por exemplo? Esse gráfico foi passado por mim, pela Márcia Barbosa, que faz parte da academia, e a gente vê que o percentual de mulheres é ridículo, né? É muito baixo. E isso mesmo nas ciências sociais e biológicas. Vejam lá o cantinho do gráfico, onde a maioria das integrantes da academia são mulheres, mas elas não chegam no topo e nunca vão para a Academia Brasileira de Ciências, né? Onde as pessoas são indicadas pela sua maioria, que são homens, e indicam seus colegas, e é assim que a coisa não muda, né? Vai se perpetuando. Bom, aqui eu escolhi algumas palavras que têm a ver com esses estereótipos e preconceitos muito comuns. Eu não vou falar elas todas, mas é muito comum ouvir falar assim, putz, mas aquele cara é genial, ele é excepcional, mas aquela moça, ela é muito boa, ela é super dedicada, ela trabalha um monte. Então, as mulheres nunca são geniais, né? Elas são só muito trabalhadoras. E a gente sabe que mesmo os homens geniais trabalham muito, ninguém chega em nenhum lugar sem muito esforço. E aqui, para concluir esse discurso aí sobre o efeito, sobre esses vieses inconscientes e efeito tesoura, e entrar no caminho da discussão sobre assédio, eu escolhi 2 frases. Uma de um livro que chama Faça Acontecer, que foi escrito por Sheryl Sandberg, e ela diz o seguinte: quando as mulheres erguem a voz, elas correm um risco de contrariar o estereótipo de gênero dominante, o que faz algumas pessoas julgarem a agressiva. Quando uma garota tenta liderar, logo a rotulam de mandona, né? Então, no homem, uma atitude normal, está em posição de poder, ou está liderando, que muitas vezes é elogiada, na mulher é sempre criticada, né? Ela é mandona, ela quer mudar tudo. Eu fui pró-reitora aqui da universidade e senti isso na pele. E senti isso no departamento de física, mais do que nos outros, né? Tudo que eu propunha de novidade, eu queria mudar. Em vez de irem discutir, dos professores discutirem comigo, ou virem na minha sala propor sugestões, modificações, não, eles escreviam para o jornalzinho da PUFSC, aquela mulher quer mandar em tudo, quer perseguir os professores, não?
uma coisa, assim, muito a ver com isso que a gente está lendo ali, né? E aí entra na história do assédio, né? Então, isso também explica os padrões de assédio sexual. E a gente vai ver que assédio moral ainda é pior do que assédio sexual, apesar de que nos Estados Unidos eles consideram tudo assédio sexual ligado ao sexo, né? Mas a gente vai ver que o assédio moral é muito sério e também é sentido pelos homens. Então, estudos mostram que a motivação primária de assédio não é sexual. Mulheres que se enquadram nos padrões femininos de beleza não são as mais expostas. O assédio sexual é motivado primeiramente por um desejo de punir desvios de comportamento de gênero. Então, mulheres assertivas, mais dominadoras, mais independentes, enfrentam mais assédio, sobretudo em organizações dominadas por homens, né? Isso a gente vai ver num estudo que foi feito aqui por esse grupo de trabalho sobre questões de gênero, com relação aos integrantes da Sociedade Brasileira de Física. Então, a gente passou um questionário em 2018, e aqui tem o link para o relatório, ele é longo, se vocês quiserem ler, está lá disponível na página da SBF. E o que a gente viu, né? A gente viu, primeiro, que o assédio é um problema muito grave na comunidade. Então, quando se perguntou, você já sofreu assédio de alguém, sexual, de alguém hierarquicamente superior? E aí se enquadram também professores, porque temos também estudantes que são membros da SBF. O número é de 12% das mulheres, não, desculpa, o número é 12% alegaram que sim e 88% alegaram que não. Então, não parece um número muito grande, mas quando a gente vai esmiuçar esse número, a gente olha ali, né, que as mulheres negras chegam a 38% daquelas que alegam ter sofrido assédio sexual, né? Enquanto que nos homens, esse número não passa de 6%. Aí tá como outra, né? Pessoas que se identificam com outra raça, então é mais difícil identificar. Mas isso nos mostra que as mulheres estão muito mais sujeitas ao assédio sexual do que os homens, que é uma coisa que mais ou menos a gente já sabe, né? Intuitivamente. Quando a gente pensa em termos de assédio moral, esse número fica assustador, porque ele sobe para quase 40%, né? Pô, 40% no ambiente acadêmico, assédio moral, é horroroso. E aí, se a gente, de novo, vai esmiuçar esses números, a gente vê lá, né, quais são os mais sensíveis. Tem, primeiro, uma quantidade enorme de pessoas que não respondeu, das mulheres, 67%. É assim, ó, tem mistura, né? Então, esse número não vai chegar nos 40%, tá? Mas vocês vejam lá que indígena, muitas vezes, são as que mais sofrem assédio moral, quer dizer, 1 em 3, né? Um número muito grande, mas estatisticamente é um número muito pequeno. Mas se a gente olhar parda e preta, é assustador, né? O número de mulheres que alegam sofrer assédio moral. Mas se a gente for olhar lá para o lado masculino, também está lá, ó. Muita gente sofre assédio moral. Então, é algo que tem que ser enfrentado de frente. A gente não resolve problema nenhum, absolutamente nenhum, se a gente não encarar que o problema existe. Bom, esse trabalho foi publicado aí numa revista internacional, né, nesse Physical Review in Physics Education Research, e aí eu convido vocês para ler também. Ele é um resumo daquele relatório enorme. A coisa interessante no relatório, que não tem no paper, é que no final do relatório a gente dava espaço para as pessoas escreverem, né? E a quantidade de pessoas que escreveu coisas do tipo: esse questionário é ridículo, vocês não têm mais o que fazer, porque vocês não vão escrever um paper de física. Isso não é papel de pessoas ligadas à Sociedade Brasileira de Física. Tem muitos comentários, assim, agressivos em geral, né, criticando o levantamento. E a função do levantamento é igual ao IBGE, né? A gente tem que saber a realidade se a gente quiser resolver problemas, ou quiser administrar melhor a comunidade na qual a gente vive. Mas isso não para por aí, né? Isso tem, de novo, esse viés inconsciente que está aí por trás, e isso não é uma prerrogativa brasileira. Então, a gente tem que tentar combater os estereótipos e trabalhar por mudanças, mesmo na academia, como eu estou mostrando aí esses gráficos, esses dados da SBF.
Mas eu queria mostrar também esse artigo que foi publicado em 17 de novembro de 2020 na Nature. Né? Então, quando a gente fala em Nature, qualquer uma das revistas na Nature é o topo do topo aí do credenciamento, da qualidade, que dá credenciamento à qualidade do trabalho que está sendo publicado. E esses caras lá do Oriente Médio, não por acaso, publicaram esse trabalho no qual eles dizem, eu acho que a análise dos dados, os dados estão corretos, eles foram lá para uma base específica, né, e não tenho dúvidas de que foram esses dados mesmo que eles encontraram. Então, a maioria absoluta dos supervisores, né, que eles chamam de mentores, homens, e aí o que eles concluem é que as mulheres e os meninos, quando mulheres e homens, rapazes, né, quando vão escolher um orientador ou orientadora de doutorado ou de pós-doc, devem sempre procurar um homem, porque os homens são mais bem correlacionados e, portanto, a chance da carreira ser mais bem direcionada, se o orientador for homem, é maior do que se a orientadora for mulher. Bom, eu não tenho dúvidas de que os dados mostram, né, que existem mais homens, que esses homens são bem mais conectados, basta a gente olhar, por exemplo, a realidade da Academia Brasileira de Ciências, mas daí a concluir que isso tem que ser mantido dessa forma, é um estrago danado, né? A gente está aqui, isso é um retrato desses vieses todos, desse machismo estrutural, isso não é um recado de sucesso que tem que ser passado. Então, apesar desses problemas metodológicos, principalmente com relação às análises dos dados terem sido levantados por todos os revisores, todos, né? Foram 4 revisores, o paper foi publicado assim mesmo. Então, vocês vejam que o viés também está nos editores. E aí surgiram uma quantidade enorme de manifestos, né? De cartas de reclamação e de abaixo-assinados. E aqui na UFSC eu até ajudei a escrever um artigo que saiu aqui no jornal da UFSC, junto com outras professoras, né, uma da oceanografia, uma outra professora da química, e afinal, depois de um mês, o paper foi retirado com pedido de desculpas. Mas será que precisava esse esperneio todo para esse paper ser retirado? Ele não devia nem ter sido publicado, porque os revisores disseram que ele não devia ter sido publicado. Mas foi. Então, a gente vê aí quão forte são esses problemas, né? Quais? A sociedade é machista, então isso está lá na religião, está nas mulheres que continuam esse discurso, porque tem esse viés religioso por trás, né? A Damares aí é um exemplo gritante. Está na maçonaria, que é muito forte em locais pequenos, né? Está aí nesses vieses inconscientes de homens e mulheres, portanto é um problema estrutural. A gente tem muito poucas mulheres em instâncias decisórias, em posições que podem delinear a política científica para favorecer ou para não desfavorecer o sucesso profissional de outras mulheres. Então, o processo profissional não só é dificultado, mas ele não é facilitado de forma nenhuma, né? A gente viu lá no nosso estudo da SBF que as categorias subrepresentadas sofrem mais assédio moral e sexual, isso é, homens e mulheres negros e pardos e indígenas, e então há um estímulo enorme para desistir, pouco estímulo para contribuir, e além disso a contribuição das mulheres fica invisível, então não se percebe que existem de fato mulheres de sucesso e que contribuíram muito para a ciência e para a sociedade como ela está. Então, que recomendações a gente fez, né, nesse relatório? Seria muito importante que as instituições federais de ensino superior e as instituições de ensino estaduais, que podem ter um controle maior dessas políticas, né? Não estão só pagando, as pessoas não estão pagando para fazer parte do ensino, que essas instituições se preocupem em criar um ambiente mais inclusivo, mais respeitoso, que as vítimas de assédio e de preconceito recebam apoio institucional, que haja uma política de acompanhamento de estudantes para combater a evasão. Eu não falei muito aqui sobre evasão, né, mas ele é gritante em vários cursos. Alguns desses casos acontecem, principalmente na física, foi uma coisa até positiva, acho, de encontrar, porque eles servem como uma catapulta social. Então, muitas pessoas que não conseguem entrar no curso de física, no curso de engenharia, por exemplo, e querem ser engenheiras, acabam entrando no curso de física, engenheiras e engenheiros, homens e mulheres.
fazem ali os anos mais básicos e aí vão para as engenharias. Então, isso é uma catapulta social no sentido de que a pessoa vai atrás daquilo que ela quer por um caminho que a universidade permite, né? E, por fim, é fundamental que a gente tenha códigos de conduta, né, que inibam o desrespeito e a banalização das características de grupos subrepresentados, como é tão comum, né, mesmo na academia, e vem na forma, muitas vezes, de piadinha, mas a piadinha só tem graça se ela for engraçada para todo mundo. Piadinhas sexistas já perderam seu espaço, né, eu acho. E aí, assim, a gente pode ver que existe solução, né? E que ela depende de todos nós, não depende só das mulheres, depende dos homens, mas depende de uma conscientização, né? Eu peguei dados aqui do índice de 2020, que mostra a diferença de igualdade entre homens e mulheres em diversos países do mundo, né? Se vocês olharem ali, o 9º colocado é Ruanda, 11º é Látvia, 12º é Namíbia. Então, vou falar do caso de Ruanda em especial. O que aconteceu em Ruanda foi um genocídio, né? Uma guerra que matou muitos homens. E as mulheres se viram em posição de mudar as leis. Estavam em posição de poder, essas leis foram mudadas na Constituição, e isso deixou o país mais igualitário. Eu não estou propondo que a gente mate todos os homens no Brasil, né? Mas olha lá a nossa posição, 92ª, lamentável, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar para que isso mude. Então, quais são as soluções para fazer isso, né? Tentar encorajar e orientar meninas desde crianças. Se a gente quiser atraí-las para a área de física, viabilizar experiências práticas da física na escola e em casa, nosso dia a dia é repleto de física, é muito fácil, né? Olha para o céu porque é azul, pega um prisma e vê o que acontece quando a luz atravessa esse prisma, discute a geladeira, como é que ela esfria, o fogão, tudo, né? Onde a gente quiser olhar, tem física para a gente discutir com as nossas crianças. Depois é importante tornar os exemplos de sucesso modelos visíveis, para que essas meninas percebam que existe equidade intelectual, né? Elas também podem chegar lá, e enquanto isso não acontece, ações afirmativas pontuais e distribuição desses dados que eu estou dando para vocês também é importante. Eu gosto desse cartoon, é um bom jeito de educar meninas, né? Quer de aniversário uma boneca que chora? Não, quero uma que lute pelos seus direitos. E as meninas só vão lutar pelos seus direitos se elas forem ensinadas a fazer isso. Bom, para concluir essa conversa, só último recadinho, deixa eu ver quanto tempo eu falei. Ih, já falei um monte, para vocês não se fartarem de mim, né? Por que será que precisamos, então, de mais cientistas no Brasil? Então, lá no começo, eu comecei falando, né, no começo da palestra, que é fundamental a gente ter mais mulheres, porque se tem mais diversidade, a ciência vai ser melhor, os papers vão ser melhor, o resultado a longo prazo vai ser melhor, né? E as mulheres instruídas têm vidas melhores, e eu não vou mostrar dados aqui, mas isso mostra que quando a gente transforma a vida de uma mulher, a gente transforma a vida dos filhos, muda tudo, né? Então, mulheres instruídas são fantásticas. O Brasil exporta commodities e importa tecnologia. O custo ambiental para isso é enorme, né? A gente só tem, bom, já vou falar isso a seguir, né? E a gente tem que pensar o que a gente quer deixar para as gerações futuras. Será que a gente quer deixar um país arrasado? Vai continuar vendendo commodities, soja e destruindo, e criando gado e destruindo a Amazônia, o Pantanal e seja mais lá o quê? E aí eu convido vocês para assistir um outro videozinho que tem lá no meu canal sobre a importância do equilíbrio ecológico. Opa! Foi. Bom, e aí está discutindo por que precisamos de mais cientistas, aí homens e mulheres, né? A Coreia do Sul tem 10 vezes mais pessoas em ciência e tecnologia do que o Brasil, né, que é um país que costuma ser citado aí por causa das suas invenções tecnológicas. A União Europeia tem 5 vezes mais. Nossa única fábrica que produz microchips, né, está em vias de liquidação. Eu peguei aqui, ó, o site lá da Ceitec, se vocês olharem do lado esquerdo aqui, logo embaixo de Ceitec está escrito em liquidação, né? Então, apesar da gente ter condições tecnológicas de contribuir nessa área, o que se resolve é jogar fora, né? Liquidar, dar para o capital continuar importando coisas
da China. Esse é o futuro que se espera para os nossos filhos e netos. E aqui eu mostrei um gráfico da quantidade de pesquisadores por milhão de habitantes, né? Então, vocês vejam lá, o Brasil está lá atrás, né? Está bem atrás do Chile e da Argentina, por exemplo. A América do Norte está muito na frente, né? Estados Unidos, Canadá, depois tem lá a Islândia, a Inglaterra e os países da Escandinávia, Austrália, Japão. E uma coisa que eu não vou mostrar aqui, não vou ter tempo de falar, para vocês não se fartarem de me ouvir, é que existe uma correlação enorme entre o número de cientistas nos países e a confiança que a população tem na ciência. É um por um, é impressionante, né? Se a gente pegar o outro gráfico e ver o índice de confiança na ciência, a gente vai ver que isso está diretamente correlacionado com o número de cientistas por milhão de habitantes. Bom, o que é preciso para ser cientista, né? Não precisa ser genial, precisa ser muito curioso e precisa trabalhar, né? E as mulheres, em geral, trabalham bastante, são especialistas nisso, trabalham em casa, trabalham no emprego, enfim. Então, formar um cientista leva muito tempo, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se a gente somar isso tudo, mais do que uma década, mais do que formar um médico, né? Uma sociedade digna valoriza seus cientistas e respeita suas mulheres, sejam elas cientistas ou não. Para concluir, logo no começo a gente estava conversando, né, falando sobre o grupo de trabalho sobre questões de gênero. Esse é o grupo aqui que está atuando. A atual presidente é a professora Érica, da Federal do Mato Grosso. Depois tem a professora Nádia, de Pernambuco. A Gabriela, da UFRJ. O Alan, lá da URGS, é um cara fantástico, né? É uma ideia por minuto. É muito bom trabalhar com ele. E aí a Monique e a Fernanda, que eu não tive o prazer de conhecer, porque esse grupo foi rodando, mas com certeza são pessoas bem envolvidas aí nesse assunto. E aqui deixo duas chamadas de vídeos que foram disponibilizados na Física ao Vivo, pela Sociedade Brasileira de Física. Um deles foi filmado, né? A palestra foi dada pelo professor Alan Brito, lá da URGS, sobre diversidade, equidade e inclusão, e o outro mais recente pela professora Nádia Bernardes, que fala exatamente sobre mulheres na física, porque ainda somos tão poucos, e ela mostra mais dados além disso que eu estou mostrando, então fica o convite, né, está lá gravado no site da SBF, para quem se interessar assistir essas duas palestras. E agora eu vou fazer mais uma propaganda de um podcast que está no ar, aí em qualquer dessas plataformas, né, de podcast, na Spotify, enfim, é sobre a ciência como ela é, a saga de Carlota. Então, é a história de uma menina que se interessa por ciência, e depois vai fazer física, mestrado, doutorado, está no episódio 8, mas vai acabar, são 10 episódios, e isso foi ideia da professora Márcia Barbosa, lá da URGS, e da Carolina Brito, que também foi uma das nossas... as duas já tiveram em grupos de trabalho sobre questão de gêneros, a Márcia mais atrás, quando isso se chamava comissão, enfim, são pessoas engajadas com o assunto, e elas escreveram aí essa novelinha, radionovela, que não é na rádio agora, porque é na internet, então elas chamam de podfiction, que é fiction, mas não é tanto assim, né? Então eu me identifiquei com várias passagens das coisas que elas falam, e fica aí o convite para vocês assistirem aí, na hora que forem caminhar, tão necessário nos dias aí de pandemia, né? São episódios curtos de 20 minutos, mais ou menos, sensacionais. E lá no canal Mulheres da Ciência, eu também me dediquei a fazer vários vídeos, assim, mais motivacionais, né? Sobre mulheres, tem lá uma playlist, tem várias coisas, né? Tem vídeos de divulgação, mas tem uma playlist que eu chamo de motivacional, então tem ali sobre a vencedora do prêmio Carolina Nemes da SBF, alguns vídeos feitos no Dia Internacional das Meninas e Mulheres da Ciência, uma que é Descubra o Seu Lado, Leila Diniz, né? Em vez de a gente ter só um currículo Lattes, a gente pode ter um currículo mais de outras coisas que a gente faz, que são... Então, a Leila Diniz foi uma mulher que eu considero realmente livre, apesar de ter sofrido muitas perseguições na época da ditadura e pelos homens também. Bom, tem uma série aí, e aí tem esses que eu falei para vocês aí sobre o efeito tesoura, sobre o viés inconsciente, fica aí o convite.
Para finalizar essa nossa conversa, eu queria mostrar aqui duas imagens, né? Do lado esquerdo é uma imagem de uma ficção, Conto de Aia, se não me engano, em português. Eu li o livro, ele é assustador, né? Mas é uma ficção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o fundamentalismo religioso. E a gente está sentindo isso um pouquinho no Brasil, né? Fundamentalismo religioso enxerga as mulheres como escravas dos homens, né? E tem mulheres que defendem isso, o que é ainda mais assustador. Então, do lado esquerdo, a gente tem uma obra de ficção, mas do lado direito, a gente tem verdade, realidade absoluta, né? O que se passou no Afeganistão, quando as mulheres foram completamente proibidas das liberdades mais básicas. E tem aí as mulheres de burca azul. Então, para terminar, eu vou deixar aqui vocês com esse versinho, que diz que a humanidade sempre teve medo das mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres, né? Fica aí o convite para vocês visitarem o canal Mulheres da Ciência e aos vídeos aí que foram disponibilizados pela SBF, e eu acho que o convite surgiu porque eu fiz parte desse grupo de trabalho, que é fantástico e só tem melhorado. As pessoas vão mudando, essa rotatividade no grupo é fundamental. Ele trouxe pessoas mais novas, que também enxergam uma realidade diferente da que eu enxergo, então está ficando cada vez mais diverso, portanto, melhor. Então, agradeço aí a atenção de vocês e acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Débora, por ter conversado com a gente. Agora, a gente está aberto a perguntas e comentários, qualquer um que quiser conversar com a Débora, pode ou levantar a mão ou se inscrever pelo chat, e a gente aciona o microfone aí, pode falar. Bom, enquanto ninguém chama, eu queria fazer uma pergunta para você, Débora, porque eu estava faz cerca de um mês, mais ou menos, que eu estava lendo justamente, eu não lembro a fonte, uma reportagem sobre a disparidade, o gap que tem especificamente em áreas de exatas. Isso era uma pesquisa mundial, e falando que isso era muito acentuado, principalmente, era relativamente, tem um gap, mas era um pouco mais balanceado na idade de cerca de 30 anos, mas que isso aí ficava uma coisa muito díspare ao virar da década. Então, quando a mulher estava com 30 anos até que conseguia acompanhar, tinha um gap um pouco menor, mas quando chegava ali por volta dos 40 anos, então as áreas de exatas, principalmente de física, química, as engenharias também, eram completamente dominadas por homens. Então, eu queria que você, que está mais imersa nos dados, o que você aponta para que podem ser as causas desse enorme gap que gera, principalmente na fase onde que é, digamos, a maturação do cientista, que é por volta dos 30 a 40 anos, e o que pode ser feito estruturalmente para a gente mudar isso? Bom, as causas, eu acho que... Deixa a sua fotografia, deixa a sua imagem aí, eu não fico olhando só para esse monte de... Tá bom, desculpa. Todo mundo que dá aula deve estar farto de ficar vendo esses quadrados aí, né? Bom, as causas são mais ou menos essas que foram discutidas, né? Ainda tem uma coisa que eu não falei, que acontece que é nessa fase, que é por volta dos 30, que é quando as pessoas estão sendo contratadas, na vida das mulheres isso coincide com a maternidade, né? E aí tem um grupo fantástico lá do Rio Grande do Sul, que chama Parents in Science, que discute esse assunto e que tem lutado para que o fato de que a maternidade seja levada em conta, porque, sem dúvida, ela tem um peso muito maior na diminuição da produtividade e, em alguns países, também do salário da mulher do que do homem, né? Então, isso tem... A necessidade de preservar a espécie não é das mulheres, né? É uma necessidade social. Então, os homens têm que encarar a sua parte aí nesse trabalho. Então, isso é um fato, né? Então, essa coisa da maternidade coincidir com a maturidade da carreira faz com que tenha aí uma defasagem, né? A pessoa, com certeza, publica menos, porque ela acorda à noite, ela dá de mamar durante o dia. Eu, quando meu filho nasceu, eu dizia que eu era 3M, porque o nome dele é Marcelo Menezes Morato, e eu era mãe, mamadeira e motorista, porque
porque eu dava aula e corria para amamentar, voltava. Então, assim, e tem pessoas que têm uma disposição maior do que outras. Tem pessoas, acho que no Brasil, dependendo do poder aquisitivo, a gente ainda pode ter uma ajuda dentro de casa, né? Que, na verdade, é uma coisa não socialmente injusta, porque, às vezes, as pessoas que vêm trabalhar para a gente largam os filhos, né? Mas existe isso. Então, essa é uma coisa que tem que ser confrontada. Está ali presente. A outra coisa são os preconceitos, né? De que as mulheres não são capazes, elas estão num grupo, elas fizeram menos do que os homens. E eu acho que o jeito de mudar isso é com políticas afirmativas pontuais mesmo, né? Dá mais tempo, está avaliando o currículo. Então, se a mulher teve filho, ele tem que ser dado um tempo maior para avaliar esse currículo, ou um desconto na sua publicação, porque isso, por um tempo, é determinante. Outra coisa que eu não falei são estudos que levam em conta a defasagem salarial entre homens e mulheres. A gente aqui, todo mundo, os que são servidores públicos, entram com os mesmos salários, né? Mas as mulheres progridem mais lentamente. E progridem mais lentamente porque o peso, né, da maternidade, de outras coisas, né, dessas microagressões, esse podcast da Saga da Carlota fala muito sobre esses microagressões, né? Eu me lembro mais de uma vez de alguém ter me dito assim, mas você está trabalhando com tal coisa? Faz e pasta na Estrela? Isso já está tudo feito, faz 10 anos, né? Então, são comentários, assim, completamente desnecessários. Não está tudo feito. Se tivesse tudo feito, eu não estaria fazendo isso, né? E não estaria publicando nessa área. Então, são agressões, assim, pequenas. Com certeza os homens não sofrem. E que algumas pessoas se sentem muito desestimuladas. Outras se fortalecem, mas muitas têm problemas. Então, eu acho que... E essa defasagem de salário, né, que eu também não mostrei aqui, ela é muito interessante. Ela foi feita em países da Escandinávia, então mostra a vida de uma mulher a partir quando ela tem o primeiro filho no mercado de trabalho, né? O salário dela despenca. E depois que ela, em geral, tem um só, ou tem 1 ou 2 filhos, né, lá na Escandinávia, quando ela volta a trabalhar normalmente, ritmo mais normal, quando os filhos já estão maiorzinhos, o salário dela sobe, mas ele nunca alcança o salário de uma mulher que não teve filhos. Por outro lado, o salário dos homens, depois do primeiro, segundo filho, fica inalterado. Então, a gente vê que, de fato, essa carga está no discurso de que a mulher é mais responsável pela criação dos filhos. Obrigado pela resposta. Apareceu uma pergunta no chat, eu só vou pedir licença para ler, porque como isso a gente está gravando e nem sempre o chat fica na gravação, para quando alguém for assistir, saber qual vai ser a discussão. O professor Khaled perguntou, você não acha que a tradição judaico-cristã, religiões em geral, tem muita culpa nessa simetria de gênero, e como elas não podem ser reformuladas, porque vivem da tradição, cria-se uma grande contradição a ser resolvida? E como você acha que isso poderia ser tratado ou resolvido? Eu não tenho dúvida nenhuma de que as religiões têm um papel não desprezível nesse quadro. Agora, quero dar palpite sobre religião. Não é a minha seara. Mas, aliás, tem um estudo que eu não mostrei aqui, que é muito interessante, né? Que fala que o efeito da religião na vida das pessoas sob vários aspectos, né? Então, esse estudo mostra, e aí, né, que quando uma realidade científica, né, do momento se contrapõe àquilo que a religião prega, as pessoas mais religiosas vão atrás do que diz a religião. Então, a religião é muito forte na vida das pessoas, né? Eu não tenho dúvida de que a maioria absoluta dos seres humanos tem uma necessidade de espiritualidade e, por isso, se conectam com essas religiões. E as religiões têm um histórico machista, todas elas, né? Apesar de a gente ter um papa, no momento aí, super moderno, com um discurso mais liberal, a realidade não muda nem um pouquinho. Só a prática continua idêntica. Então, de fato, né, isso no judaísmo, né, os ortodoxos, né, os judeus ortodoxos, têm aí uns vídeos na Netflix muito interessantes, né, sobre a realidade dessas mulheres, dessas pequenas comunidades, até a comunidade de Brooklyn, lá em Nova York, por exemplo. É chocante que alguém viva numa comunidade desse tipo. Mas
como a informação não chega nas mulheres, elas também não têm essa liberdade de fugir daquilo. É de fato como se fosse uma gaiola, sabe? É muito complicado. E, enfim, o que a gente tem que fazer é tentar resgatar as pessoas para fora dessa realidade. Eu quero, se elas quiserem professar alguma fé, que não seja assim uma fé tão cega, acreditando nas religiões que, na verdade, são feitas por seres humanos, né? Por homens, do sexo masculino, de forma geral. Bom, o Khaled, eu acho que ele vai comentar no chat se está satisfeito ou não. Por favor, Khaled. Oi, Débora, tudo bem? Eu só não fiz a pergunta diretamente, porque tem um macho alfa fazendo uma reforma aqui em cima, e eu não consigo me comunicar com você, mas muito obrigado pela tua palestra, foi excelente. Eu que agradeço a presença. Bom, aqui agora a professora Ana Chame, ela faz um comentário que essa informação sobre viagem de gênero idealmente deveria ser divulgada o mais cedo possível em escolas. Isso aí eu queria até perguntar para você, eu vou grudar meio que na pergunta da professora Ana. Seguinte, porque vocês têm feito um grande trabalho no grupo, né, sobre questões de gênero da SBF. Vocês estão consigo. Eu falo vocês porque eu lembro sempre, por causa da pandemia, sempre. Mas você sabe se o pessoal do grupo está tentando levar isso já para a escola, principalmente ensino básico? E eu queria que você depois pudesse também falar um pouco mais sobre o grupo, o trabalho que eles têm feito, porque eu acho que eles são talvez uma das chaves da SBF para mudar essa estrutura atual. Olha, assim, a gente poderia ter feito melhor com relação a esse aspecto. Eu acho que o grupo está caminhando para melhorar, porque ele foi aberto para que pessoas também que sejam professoras entrassem no grupo. Então, isso já faz uma conexão direta com as pessoas que vivem essa realidade mais escolar, né, do ensino médio e fundamental. Então, acho que esse grupo, como ele está melhorando e se modernizando e as gestões são limitadas, a tendência é atacar mais essa situação também no nível escolar. A gente não fez muito isso quando eu estava trabalhando. O que a gente fez foi uma premiação das Olimpíadas Brasileiras de Física e das Olimpíadas Brasileiras de Física do Ensino Público, especial para as meninas que ganharam medalhas. E isso foi uma sugestão da professora Belita Coiler, que foi muito legal, porque o que a gente, além de premiar as meninas, a gente procurou ir nas premiações, né? Então, eu fui em São Paulo, a Carolina Brito foi na URGS, e aí a gente falou para as famílias. E aí, quando a gente saía, era muito legal, porque os pais vinham, não só das premiadas, mas de outras, assim, não os que ganharam só ouro e prata. Os pais vinham falar, mas que legal. Então, a gente percebe que esse discurso realmente não chega lá na ponta. Então, precisa ser feito um esforço para isso. Mas não só para isso, né? Eu acho que... Eu não sei por que ele não chega, porque eu vejo aqui, por exemplo, na UFSC, tem um grupo enorme ligado ao Departamento de Filosofia e Ciências Humanas que discute questões de gênero. Um grupo muito grande e elas são super competentes. E elas estão mais próximas das humanidades. E as professoras que vão lá, muitas vezes são professoras formadas em pedagogia, né? Que são mulheres. Então, existe um caminho aberto para essa coisa funcionar e para esse discurso ser reforçado. Mas não chegamos lá ainda, né? Acho que, de fato, isso tem que chegar nas escolas. Tem que começar de pequenas. Assim, que tem a dificuldade porque é sempre na cobrança, né? Que é cobrado... Tem toda a cobrança ainda da área acadêmica, vocês desenvolvem mais esse trabalho, então realmente é um trabalho a mais que vocês você no caso fez, o pessoal faz, mas eu acho que é bem bacana isso, porque eu acho que já está quebrando um pouco, ainda tem muito trabalho a ser feito, infelizmente não vai ser rápido, né? A gente sabe disso. A propaganda ela é muito boa. Eu participei agora há pouco tempo atrás de uma qualificação de doutorado, de mestrado profissional do Instituto Federal de São Paulo. E o estudo que a menina fez foi como que a robótica era vista de forma diferente na escola por meninas e meninos. E por coincidência,
havia 2 professores de robótica. Uma delas era mulher. E a turma das mulheres, as meninas se interessavam muito mais, a turma da mulher, as meninas se interessavam muito mais por robótica do que na turma do professor homem, né? Então, o fato de ter o estudo e ter essa conversa, aos pouquinhos vai chegando, né? Certo. Agora, abrir o chat de novo, vou lembrando que eu estou comentando por conta do vídeo que está sendo gravado, da Jeane, né, que ela faz um comentário que muitas vezes o cuidado pela casa, mesmo quando se não é mãe, atrapalha a produtividade, ou seja, quando o homem não entende que tem a responsabilidade na manutenção do ambiente doméstico, enquanto as mulheres são educadas para isso, os serviços domésticos recaem conscientemente ou não sobre elas, isso pesa na produtividade. A pandemia mostrou isso com casais com e sem filhos. Eu não tenho dúvida, né? É a coisa estrutural da sociedade, mas eu acho que a gente tem que tentar mudar, e a gente tem que tentar lutar para mudar isso dentro de casa. O meu marido, por exemplo, foi educado nos moldes convencionais, né? Então, quando nós casamos, ele fazia coisas que ele não faz mais. E aí eu sempre dizia assim, quando alguém falava, seu marido te ajuda? Eu sempre dizia, por que ele ajudar? Eu sou completamente independente, não preciso da ajuda dele. Ele que faça a coisa a parte dele. Se ele fizer o trabalho dele, eu não preciso de ajuda, eu me viro sozinha, né? Então, eu acho que esse termo ajuda também é um termo muito ruim, que dá a entender que a obrigação é da mulher e que o marido vai ajudar, não é isso, né? O marido, como pai, ou como... Quer dizer, se o homem mora sozinho, ele tem que limpar, ele tem que cozinhar, mas aí quando ele mora com a mulher, ele tem que ajudar a mulher, tem aí já uma disparidade no próprio conceito de como a divisão de tarefas dentro de casa deve ser feita, né? Mas é a tal história estrutural, aos poucos a gente tem que ir mudando isso. E a mudança começa em casa. E na educação dos filhos, né? O meu filho, a namorada do meu filho, eu diria que é talvez uma das meninas mais feministas da ilha de Santa Catarina inteira. Então, e ela é assim porque ele acha que isso está correto, né? Então, essa coisa vem. É bom reagir, ele falou que demorou uma vida para educar o pai dele. Eu não consegui educar meu pai. Eu vou falar com a minha mãe super machista, impossível. Sim. Bom, gente, alguém queria conversar mais com a Débora, fazer mais alguma pergunta? Adiantou. Com certeza. Precisamos de mais Jeanes que consigam educar os pais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Débora. Foi muito legal. Eu acho que sempre é relevante também para fornecer aqueles dados que comprovam aquilo que a gente sabe que acontece, mas físico sempre tem aquela coisa de que quer dados também, né? Então, eu acho sempre muito interessante. Eu gosto muito quando consegue fornecer, enfim, tem todas as referências, com certeza todo mundo que está interessado vai correr atrás, porque é uma coisa que a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece, e espero que a gente consiga, em breve, mudar isso. Não vai ser tão breve, mas ao longo do tempo, a esperança é que daqui, talvez não na próxima, na nossa geração ainda, mas que isso aí, todos esses problemas sejam estruturais de machismo e racismo, a gente consiga superar isso para um desenvolvimento como a Débora mostrou, que isso é uma questão não só do bem-estar, mas também uma questão econômica, né? O último comentário que eu queria fazer é que ela mostrou lá a Coreia do Sul, que produz hoje 10 vezes mais do que o Brasil. Na década de 70, o Brasil e a Coreia do Sul eram exatamente o mesmo país. Foram através de ações governamentais afirmativas e um forte investimento de educação que, em 50 anos, né, a gente vê a diferença hoje em dia, né? Então, agradecer a Débora de novo e é isso daí, gente. Obrigadão pela presença de todos. Eu vou encerrar agora a gravação. E assim que estiver disponível, Débora,